Bem, nós vamos agora para a nossa terceira videoaula, o modelo ISLM. Eu quero que vocês compreendam principalmente que o modelo ISLM, ele faz a síntese do lado real e do lado monetário da economia. Se por um lado a IS demonstra essa contabilização do lado real, a LM demonstra a contabilização do lado monetário. Falamos aqui na aula passada, repetidas vezes, que como consequência, por exemplo, da exportação, nós temos a vinda de recursos financeiros do exterior para o Brasil. Logo significa dizer que, se por um lado, em economia, eu tenho a possibilidade de contabilizar algo real, que é a mercadoria, por outro lado, eu consigo contabilizar o seu componente monetário, que no caso aí seria a quantidade de moeda que circula nessa economia. Basicamente, nós vamos trabalhar com o modelo padrão de ISLM, que quer dizer que nós não estamos excluindo totalmente ou tirando totalmente a responsabilidade de vocês estudarem os outros modelos, mas nós, na videoaula, estamos nos restringindo a apresentá-los apenas esta forma do modelo ISLM, que são curvas decrescentes no caso da IS e crescente no caso da LM. No eixo conhecido como eixo do Y ou o eixo vertical, nós temos taxa de juros. No eixo horizontal nós temos a determinante da renda, ou como nós vínhamos visto até aqui, o nosso Y. Reiterando, não devem esquecer nunca que renda é igual a consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais exportação, menos importação. Então nós estamos tratando, portanto, neste quadrante de renda do Y e neste quadrante da taxa de juros. O encontro de IS com a curva LM vai me dar a taxa de juros de equilíbrio de mercado e a renda de equilíbrio de mercado. E aí nós vamos tentar identificar nas políticas macroeconômicas qual o comportamento de ISLM. Vamos, para fins didáticos, separar IS de LM, analisando primeiro IS para depois analisarmos LM. O lado IS do modelo, em que nós temos a apresentação de investimento e de poupança. Há que se lembrar que tudo aquilo que é investimento em um determinado momento foi poupança. Significa dizer que, grosso modo, contabilmente, poupança vai ser igual a investimento. Ou melhor dizendo, o investimento futuro vai ser sempre consequência da minha poupança anterior. Dito isso, o investimento é gerado pela poupança nacional e consequência dessa poupança nacional. E a poupança nacional é consequência desta poupança privada e da poupança do governo. Por fim, em resumo, novamente, pegando apenas os componentes internos, pois nós vimos que quando tratamos de taxa de juros, quando tratamos de política monetária, as variáveis que sofrem consequências diretas dessa política monetária são as variáveis endógenas, internas ao sistema. Podemos definir que renda, neste caso, é consequência não de consumo, mais investimentos, mais gastos do governo, mais exportação, menos importação, mas apenas de consumo, mais investimentos,
mais gastos do governo. Antes de nós esquentarmos um pouco os motores e tornar isso menos desinteressante e partirmos para questões mais práticas, é importante alguns conceitos sejam apresentados a vocês. Dois desses conceitos é o conceito de eficiência marginal do capital e de propensão marginal a consumir. Para identificar a eficiência marginal do capital, falamos aqui que é necessário que a gente pense qual a minha possibilidade de ganho futuro para um determinado investimento. Então, basicamente, é isso que a eficiência marginal do capital vai me retornar. Aí, boa parte das pessoas perguntam: ora, então a eficiência marginal do capital seria o lucro? Não, o lucro é a consequência do processo produtivo. Enquanto a eficiência marginal do capital é a possibilidade de retorno do processo produtivo. Em outras palavras, se no lucro nós estamos falando de uma atividade que aconteceu, contabilidade, eficiência marginal do capital significa uma projeção do ganho deste capital. Grosso modo, simplificando, significa dizer que é a projeção do meu ganho, uma projeção do meu lucro, mas não é necessariamente o lucro. São as minhas expectativas de lucro, digamos assim. Mesma coisa para a eficiência, mesma coisa para a propensão marginal a consumir. Qual a minha capacidade de ampliação do consumo no futuro? É claro que em algumas sociedades, essa propensão a consumir no futuro, caso a economia cresça, é muito menor do que outras. Como é que isso se define? Ora, chega um momento que consumir começa a ter um certo limite. Ou chega um momento que consumir começa a ter um declínio na sua propensão de aumentar. O que é que eu estou dizendo? Se eu pego, por exemplo, sal, exemplo clássico, não é porque eu estou ganhando mais dinheiro ou porque eu fiquei mais rico que eu vou colocar mais sal na comida. Logo, minha propensão ao consumo também está limitada pela minha saciedade. Existem sociedades que estão mais saciadas do que outras, principalmente aquelas economias que têm já um grande volume de riqueza, as economias mais desenvolvidas ou que produzem uma quantidade de riqueza maior. Entretanto, grosso modo, tanto a minha eficiência marginal do capital como a minha propensão marginal a consumir, elas estão relacionadas com a minha taxa de juros. Costumo brincar, e aí para o polo de São Francisco do Conde, eu fico pensando assim: se eu ganho 3 milhões de euros de uma mega sena francesa, que tem 3 milhões de euros, é maior do que 3 milhões de reais. Aí eu vou pensar, eu vou montar uma empresa e vou ganhar um lucro com essa empresa, ou eu vou para Marçal do Pior, na Bahia, viver livre como Deus me criou. São fomos entre dois coqueiros, numa rede, tomando água de coco, indo para Salvador só para ver o meu Bahia. Meu Bahia estava tão bem, estava em segundo no campeonato. Ora, por que eu tenho que decidir, portanto, se eu pego o meu dinheiro
aplico no mercado financeiro e vivo de juros. Primeira alternativa. Ou segunda alternativa, se eu pego esse dinheiro, invisto esse dinheiro, produzo algo e tenho o retorno desse investimento. Só que o retorno desse investimento é algo que eu projetei. Eu não sei se esse investimento vai de fato me retornar aquilo que eu projetei. Entretanto, o sujeito racional ele vai comparar o ganho que ele vai ter com a eficiência marginal do capital com o ganho que ele vai ter com taxa de juros, o investimento no mercado financeiro. Certamente, no meu caso, eu escolheria Marçal do Pion. E aqueles que são dos outros polos, e aqueles que estão presidenciais, Marçal do Pion é uma praia bonita. Por que ninguém ri na aula gravada? Em resumo, toda vez que minha taxa de juros aumenta, significa dizer que, por consequência, eu tenho uma queda do meu crescimento, uma queda da minha renda, uma queda do meu PIB. Por quê? Porque se a racionalidade diz que eu vou comparar eficiência marginal do capital com taxa de juros, em outras palavras, o que eu ganharia produzindo com aquilo que eu ganho aplicando no mercado financeiro, se o meu ganho no mercado financeiro, que advém da taxa de juros, aumenta, significa dizer que, como consequência, talvez deitar numa rede e tomar água de coco seja melhor do que montar uma empresa. Ou o mesmo raciocínio funciona para a propensão marginal a consumir. Se a taxa de juros está alta e parte do meu consumo é gerado pela taxa de juros, por exemplo, o consumo financiado, o carro, a TV, os eletrodomésticos em geral, significa dizer que se a taxa de juros aumenta, aumenta também a minha prestação e dificultando o consumo. Para além disso, torna-se mais atrativo também a poupança, porque a poupança é resultado da taxa de juros. Ora, tudo aquilo que eu não consumo, eu vou poupar. Significa dizer que ao aumentar a taxa de juros, eu vou consumir menos. Se eu vou consumir menos, e se Y é igual a consumo mais investimento, logo, é importante vocês identificarem que, ao aumentar a taxa de juros, cai consumo, cai investimento, a renda também cai. Nós podemos identificar também isso na própria curva. Veja, eu estou aqui com um nível de juros, chutemos 10%. Se eu cair esses juros para 1%, significa dizer que a minha renda saiu deste nível e foi para este nível. Em outras palavras, resumindo, quanto maior a taxa de juros, se eu analisar apenas a IS, quanto maior a taxa de juros, maior